Eu era bicho do mato total, a ponto de ter vergonha de responder chamada na escola. E um outro ponto que eu precisei superar é a questão da síndrome do impostor. Quando eu olho pra minha história, cara, fiz 3 MBAs, fiz um mestrado, 377 cursos, não paro de estudar nunca, planto todos os dias, então eu tenho que colher, vai ter que chegar um momento que eu vou ter que colher. E eu tenho um podcast também, então eu entrevisto muitas pessoas. E eu tenho entrevistado grandes nomes, sabe? Kátia Damasceno, Joel J, Paulo Vieira. E aí eu vejo e falei, nossa, muita gente passa por isso. Homens e mulheres, pessoas que, assim, referência, pessoas que a gente admira. E você fala, se todo mundo passa por isso, é normal, é só a gente aprender a lidar com as nossas próprias emoções. O que você precisou superar para se tornar uma palestrante memorável? Olha, a primeira coisa foi a timidez, porque eu era bicho do mato total, a ponto de ter vergonha de responder chamada na escola. Às vezes as pessoas olham e falam, nossa, Tati, hoje você fala super bem, fala pra multidões, tal. E até hoje o frio na barriga permanece, sabe? Só que eu aprendi a lidar com essa timidez. E claro que existem técnicas, existem estratégias e ferramentas pra isso. E eu fui atrás dos universitários, dos mentores, pra conseguir me desenvolver neste aspecto. E um outro ponto que eu precisei superar é a questão da síndrome do impostor. Aquela questão de você não se achar boa o suficiente, não se achar capaz. E as pessoas olham e falam, nossa, Tati, eu te acho tão segura, tão confiante. E sim, eu tenho trabalhado isso todos os dias. Mas às vezes acontece uma oportunidade, como a vez que eu fui chamada pra palestrar em Harvard. A primeira questão que veio na minha mente foi, por que eu? Eu vou palestrar em Harvard? Foi assim, chocante pra mim. Logo em seguida, é uma das técnicas que eu ensino, inclusive pros meus alunos memoráveis, eu comecei a trabalhar a minha mente, um diálogo interno. E aí eu peguei e falei, gente, se eu fui convidada, é porque eu sou a melhor pessoa pra estar ali. Então eu tenho que abraçar essa oportunidade. E sim, sou eu mesma, porque quando eu olho pra minha história, cara, fiz 3 MBAs, fiz um mestrado, 377 cursos, não paro de estudar nunca, planto todos os dias, então eu tenho que colher, vai ter que chegar um momento que eu vou ter que colher. Se a gente esquece de olhar pra nossa história, esquece de olhar pra tudo que a gente tem construído, pra tudo que a gente vem fazendo, a tendência natural é, será que sou eu mesmo? Será que eu sou capaz? Será que eu não sou uma farsa aqui? E aí você olha e fala, não, peraí, eu mereço porque eu tenho trabalhado pra isso. Você acha que é preciso trabalhar na crença de merecimento também? Muito, muito. Crença de capacidade, crença de merecimento. E é uma constante, é um processo. Por exemplo, meus alunos, eles têm uns áudios que eu fiz, que fica no Telegram, que é um áudio pra eles escutarem todo santo dia, não é um áudio de conteúdo, é um áudio de reprogramação mental, pra trabalhar a questão da mentalidade de abundância, pra trabalhar a questão de expandir mesmo as possibilidades. Porque a nossa tendência sempre é, nossa, eu tô fazendo, os resultados estão vindo, e de repente você fala, mas será? Será que eu sou capaz? Até então eu pensava que isso era só comigo. Gente, isso acontece só com a Tati. Só que aí eu fui ver, e eu tenho um podcast também, então entrevisto muitas pessoas, e eu tenho entrevistado grandes nomes, sabe? Kátia Damasceno, Joel J, Paulo Vieira. E aí eu vejo e falei, nossa, muita gente passa por isso. Sim. Homens e mulheres, pessoas que, assim, referência, pessoas que a gente admira. E você fala, se todo mundo passa por isso, é normal, é só a gente aprender a lidar com as nossas próprias emoções. E uma curiosidade, assim, a gente sabe que você era muito tímida. Qual foi a virada de chave, assim, qual foi o momento do basta na sua vida? Fantástica essa pergunta, porque é um dos pontos que inspira muitas pessoas, sabe? Por exemplo, na época que eu tava na faculdade, eu ainda tava confortável em ser anônima, né? Nem meus professores sabiam quem era eu, porque eu não participava muito da aula. Às vezes eu ia com dúvidas pra casa, porque eu não tinha coragem de me expor. Então eu era tão quietinha, tão reservada, eu era anônima. Só que eu sempre fui, assim, com muito desejo de crescer, muito desejo de fazer história, de deixar um legado. Isso aí tinha dentro de mim. E um professor estimulou ainda mais tudo isso, quando ele falou assim, olha, vai ter um concurso na faculdade, todos os cursos podem participar, vocês não precisam pagar nada pra isso. Eu falei, opa, não precisa pagar, então já tô dentro, porque eu tava na pindaíba. Ele falou assim, e esse prêmio é equivalente a um Oscar. Esse prêmio, quem ganhar, já vai sair daqui empregado, quem ganhar já vai sair da faculdade com milhares de portas abertas. E ele fez todo um preparativo que eu desejei muito esse prêmio. E eu sou muito competitiva. O que precisa fazer? Vou me inscrever e eu vou pagar o preço, vou fazer tudo que for necessário. E eu fiz, eu varei noite, eu lembro que o prêmio era em grupo. E eu fui a única pessoa que tava mais motivada assim, a ganhar o prêmio mesmo do meu grupo. Então eu fiz o trabalho de todo mundo pra gente poder ganhar. E aí, na hora que eu varei noite e tal, chegou no dia da revelação, era um auditório, uma média de 200, 300 pessoas lá, mais ou menos. Tava aquela multidão e eles falaram o meu nome. E na hora que eles falaram o meu nome, que eu vi que eu teria que ir lá na frente
frente pegar o troféu, eu fui incapaz de levantar da cadeira. Naquele momento, eu senti borboletas no estômago, minha mão começou a suar frio, a perna tremendo, e eu ainda ficava pensando, será que eles vão pedir pra eu falar alguma coisa? E eu vou dar um branco, eu vou pagar o maior vexame na frente de todo mundo, não vou conseguir falar nada. E eu, paralisada, minha amiga foi, pegou o troféu no meu lugar, e na hora que ela voltou, ela falou assim, olha, eu fiz o trabalho mais difícil, que foi pegar o troféu. Eu tive coragem, né, de ir lá na frente pegar. Então eu acho que eu mereço ficar com esse troféu. E naquele momento eu falei, o quê? Tipo, o trabalho todo foi eu que fiz, o nome que chamaram lá na frente foi o meu. Como assim você vai ficar com o troféu? E naquele momento, eu peguei e comecei a me perguntar, até quando? Até quando eu vou perder tantas oportunidades? Hoje foi só um troféu. Amanhã pode ser uma entrevista no emprego, depois pode ser a atração de um investidor, pode ser grandes outras oportunidades. Até quando eu vou perder tantas coisas por covardia, por medo, sabe? E aí, isso me estimulou a buscar ajuda, porque eu sozinha eu não sabia como sair do lugar. Mas aí eu fui fazer curso de oratória, aí eu fui fazer curso de teatro, fui me desenvolver, contratei mentores, e aí foi onde eu comecei a evolução na área da comunicação. Então as pessoas pensam, você nasceu assim, né? Nasceu com talento. Eu falo muito isso pros meus alunos, falei assim, treine até as pessoas falarem que você tem talento. As pessoas falam, nossa, Tati, você é tão talentosa, né? Que dom maravilhoso. Eu falei, sou talentosa mesmo. Só Deus sabe o quanto que eu treinei e o que eu precisei enfrentar pra estar onde eu estou hoje. Eu acordava às 7 horas da manhã, ficava até meia-noite, estudando o dia inteiro. E aí eu lembro que meus primos estavam reunidos, que foi na casa de uma tia minha, e eles falavam, Tati, vamos pra piscina, tava tendo churrasco. Daí eu lá com o meu computador estudando. Aí meus tios viraram e falaram assim, Elizabeth, no nome da minha mãe, a Tati, eu acho que ela tá com problema, viu? Eu tô preocupado porque ela tá viciada em estudos. Tati, como começar do zero? Eu falei, gente, todo mundo começou do zero algum dia. Mas como que você começa do zero? Estudando, descobrindo o caminho das pedras, né? Qual que é o passo a passo? Quando você tem ali uma estratégia, quando você tem um método, tudo fica muito mais fácil, tudo fica muito mais rápido. Porque até então eu tinha tentado começar de outras maneiras. Tentativas e erros, começar fazendo, mas o prejuízo foi gigantesco. Peraí, vamos rebobinar aqui, ó, e voltar tudo. Comecei estudando, fazendo curso, aplicando item a item. Eu lembro que eu tava assistindo uma aula de tráfego. A minha sensação, minha cabeça doía tanto, que eu não entendia nada. 10 minutos, 15 minutos, você fala, cara, o que eles estão falando? Eu acho isso que é não grego, é pra mim. Isso aqui. Isso aqui não é pra mim, não. Né, eu tinha que ficar pausando o vídeo, pesquisar o que é isso, o que é aquilo. Eu lembro que na hora que eu terminei de assistir uma aula, eu falei, não entendi nada. Vou assistir de novo essa aula. E só de raiva, aquele negócio assim, igual academia, na força do ódio. Eu vou fazer hoje. Eu peguei e falei assim, eu vou assistir isso aqui, se for necessário 10 vezes, mas eu vou entender esse troço, não é possível. Se alguém entende, eu também tenho que entender. Claro. Eu não sou o pior. Chegou um momento que parecia que tava saindo fumacinha da minha cabeça. Sabe quando você pensa demais? Fala, acho que tá pifando aqui o negócio. Depois que eu fiz isso, aí eu comecei a implementar e eu comecei a ficar à frente das minhas estratégias. Tanto é que até hoje as pessoas me perguntam muito, Tati, quem que é seu estrategista? Sou eu. Quem define todo o passo a passo? Sou eu. Você tem que aprender do todo para você saber depois ter sua equipe e comunicar o que você quer. Tenho meu time hoje que me ajuda demais, mas assim, eu que direciono, eu que faço as reuniões, eu que faço brainstorm e tal. Hoje a gente construiu um império multimilionário a partir desse começo.